Eu estava conversando ontem com um grande empresário do ramo de confecções, né, do ramo da moda, uma pessoa bastante inteligente, um jovem de sucesso, assim como tem vários jovens empreendedores, né? Uma das coisas que ele disse que mais choca ele, e faz sentido, é que os pares, né, pessoas semelhantes a ele, grandes empresários, que alcançaram dezenas de milhões de reais ou dólares, ou centenas de milhões de reais, a indiferença de muitas vezes dessas pessoas em relação ao mundo, em relação aos problemas do mundo, entretidas com a acumulação de riqueza, em termos de trocar o próximo carro, de trocar o barco, de trocar, de repente, se a pessoa tem muita abundância, trocar o avião. E é um meio mais vazio, que ele disse. E são poucas as pessoas que ele encontra, empreendedores, que estão preocupados ali, de fato, com o desenvolvimento humano. Não só demagogia, né, da boca para fora, mas pessoas preocupadas com a natureza, preocupada com os recursos naturais, preocupada com a educação de pessoas muito distantes deles, né? Então, não estou falando de parentes. Pessoa lá longe, em outros estados, tem pobreza, outros países. A preocupação não só com os seus, aquele olhar egoísta só para a família, mas também para outros, né? E como ele fica chocado de ver não só dessa concentração de riqueza, como essa alienação empática, criei uma palavra nova aqui, uma falta de empatia para com os problemas do mundo, sendo que dinheiro é poder, né? Quando bem aplicado, ele traz resultados, ele é uma força, é uma energia, o dinheiro. Você põe um dinheiro e você constrói alguma coisa. Então o dinheiro é uma energia que, se focado em educação e combater a fome, aí ele estava mostrando as pesquisas que 1% do planeta detém mais de 40% do dinheiro do planeta. 1% detém 40% do planeta. Então a concentração de renda, ela é muito grande. E ele fica, assim, assustado também de ver como as pessoas são infelizes e vazias. Então, assim, essa concentração de renda absurda não tira as pessoas esse vazio existencial. Ele estava conversando comigo quais seriam as possíveis soluções. E uma coisa que eu alertei a ele, que eu não sei se vocês sabem, quando você estuda, o Daniel Goleman, ele falou disso nos livros, é um psicólogo americano, e tem vários outros também psicólogos que falam, psiquiatras e médicos, profissionais da área da saúde, que estudam só sobre isso, né? Que o capitalismo, ele é um sistema que você encontra um índice maior de pessoas com capacidades empáticas diminuídas nos escalões maiores, seja nos escalões executivos, né, escalões de níveis mais altos dentro de uma empresa, como até os proprietários, os grandes capitalistas que criam empresas. Quando você faz uma análise ali, existe mais espectro, vamos dizer assim, de adoecimento mental e emocional. E aí você fala, a acumulação de riqueza adoece? Não estou falando desse espectro, não. Estou falando daquele que já tem tendência de vir ali desde a infância, né? Genética, etc., né? Que a ciência tem mostrado. Então, eu acredito que seja o oposto. Não é que o topo adoece as pessoas. O topo favorece pessoas adoecidas. Por quê? E faz todo sentido. Quando você tem os seus circuitos empáticos no seu cérebro mais danificados e queimados, os seus atos de egoísmo e de violência não geram dor em você quando causa dor no outro. Só geram dor em você quando causa dor em você. No outro, você passa com o carro em cima do pé de alguém, alguém grita, você não sente nada. Se você está com circuitos bem saudáveis e empáticos no seu cérebro, você vai sentir a dor do outro. Você vai se incomodar com o desconforto do outro. Você vai querer ajudar o outro. Então, quando a gente vê também esses grandes líderes, né, ícones religiosos, Buda, Jesus Cristo e tantos outros grandes mestres, eles têm muito esse perfil de meditação, oração e projeto social, né? Oração e ação e ajudar o próximo. E elas estão interligadas, né? Quanto mais você cria e a meditação faz isso, mais fortalece os sinais empáticos do seu cérebro, né? O cingulado anterior, segundo o Dr. Srinivasan Pillai, um psiquiatra de Harvard, a meditação é uma das ginásticas cerebrais que mais fortalece esse cingulado anterior, que tem a ver com circuitos de compaixão e de empatia, né? Então, mas voltando, fica a nossa reflexão, é como se a maior parcela do capital financeiro do mundo está na mão de pessoas mais adoecidas. Eu vou contar uma historinha para vocês aqui, de uma família que eu atendi há muitos anos, e aqui eu estou alterando dados, etc., para vocês entenderem, né? Óbvio, para não expor ninguém, também não vou falar nomes, né? Então, era uma família
um casal e alguns filhos, 3 filhos, e essa mulher me procurou. Uma grande empresária, tinha seus 5.000 funcionários, uma marca conhecida no Brasil. E essa senhora, que já tinha seus 65 anos, me chamou porque ela estava buscando melhorar a performance dela, viu uma matéria minha que falava sobre meditação, ela teve esse interesse, né? E no decorrer das sessões de ensinar meditação para ela, eu fui percebendo sinais de adoecimento mental e emocional. Ela não fazia terapia, então eu encaminhei ela para terapia. Trouxe um psiquiatra, encaminhei ela para psiquiatra, então ela começou a fazer um tratamento medicamentoso, mas ela não teve uma boa aderência. E a maior questão era o seguinte: ela tinha um sucesso profissional gigantesco. Ela era muito admirada na empresa, ela era muito respeitada, mas as pessoas tinham muito medo dela. Porque se você não mandasse na linha, ela ia ser cruel, ela ia ser irritada com você e ela ia mandar você embora. Então as pessoas respeitavam e admiravam o que ela conquistou, mas tinham muito medo dessa pessoa. E em casa não era diferente. Ela tinha um casamento onde o marido dormia já no outro quarto, era um casamento frio, distante, que é muito comum isso acontecer em muitos casamentos que a gente nem imagina, mas dormiam em quartos separados, mantinham aquela estética. Esse marido também numa zona de conforto, era um profissional autônomo, tocava a vida dele. Eu não sei como é que era a intimidade deles, isso nunca entrei em detalhes. Mas era uma pessoa que falava com muita raiva dessa mulher, que ela era fria, que ela culpava os problemas dos filhos em relação a ela e ela a ele, vamos dizer assim. Muita raiva entre os dois ali. Já tinham feito terapia de casal, mas sem sucesso, permaneciam casados aí. Chegaram àquela conclusão de que já tinha aguentado tanto tempo, ia ser muito custoso financeiramente essa separação em termos de divisão de bens, empresa e tudo mais, então preferiam ficar ali, né? Sobre o mesmo teto, mas separados. Você imagina que dureza que é você viver num ambiente assim, né? Um casamento assim. Não é fácil. E aí os filhos? Filhos com dependência química, filhos que não conseguiam ganhar dinheiro, filhos que não tinham estudado. Não que isso seja um problema não estudar e etc, né? Mas não tinham dependência química, não estamos aqui entrando em julgamento de valor, né? Mas eram filhos que também tinham um ressentimento muito grande com essa mãe, só se conectavam com ela para pedir dinheiro, e ela ficava com muita raiva disso. Eles não tinham desenvolvido autoestima, tinham muitas mágoas em relação a essa mãe. As convivências em família eram poucas durante o ano e muito frias. E era uma mãe que segurava dinheiro, porque ela falava que se ela soltasse dinheiro, eles sairiam de perto dela. Então ela juntava esse fiozinho, né, que era o fiozinho do dinheiro, mas também muitas vezes maltratando, humilhando esses filhos. E aí faz todo sentido quando a gente olha, eu não trabalho mais com essa família, né? Mas faz sentido porque aquilo que eu falei, né? Existem perfis de personalidade antissocial, não vou entrar em termos técnicos aqui, os psicólogos e médicos são melhores para falar sobre isso, né? O vulgo, sociopatia e etc, né? Porque você veja, se você está num lugar onde você tem uma acumulação de riqueza muito grande, onde as pessoas respeitam e admiram você, mas têm medo de você, onde todos os seus vínculos próximos, você não tem amigos, tem pessoas que te admiram e temem você e você vive isolado, há chances muito grandes de você, se você tem só sucesso profissional e sucesso financeiro e está faltando essa qualidade de vínculos, isso é um grande sinal de um espectro de adoecimento mental e emocional. A questão é que muitas vezes esses espectros de adoecimento, eles não aderem a processo de psicoterapia, eles não aderem a processos com psiquiatras, fica muito difícil. E eles ficam aquele rolo compressor solto na sociedade. Então, assim, passando por cima do meio ambiente, às vezes passando por cima das leis, encontram esses limites, né? Que a dor do outro, a revolta, são confrontados, já colhem os frutos de uma vida assim. Mas como eles têm esses circuitos simpáticos, e tudo aqui eu estou usando uma linguagem mais da meditação, né? Não estou usando uma linguagem técnica, mas os circuitos simpáticos mais queimados e mais adoecidos, eles vão ter essa vida, eles vão vivendo essa vida, né? Quem vai estabelecer limites para eles? A sociedade, às vezes as leis, a revolta de pares próximos, a revolta de funcionários, processos. Aí eles vão encontrando um pouco desses limites na sociedade. Só que, ainda problematizando muito a sociedade, como sendo uma sociedade injusta, perante esse viés egoísta e não empático que eles têm. E aí, tem mais problema aí.
Porque essas pessoas, muitas vezes, como eu disse no capitalismo, elas por ter o perfil empático um pouco mais danificado, elas saem na frente na hora de mandar embora, fazer cortes, pensar só em dinheiro e negócio e não em ser humano, não pensar em meio ambiente. E elas vão crescendo em lugares de poder, elas também gostam muito de poder. Então, elas vão chegando em altos escalões de empresários, ou eles chegam em altos escalões dentro da empresa, diretorias, presidências de empresa, presidência de conselho, até em outras esferas, poder legislativo, poder político, né? Não só o executivo. E aí a gente tá com esse problemão de termos, talvez, uma acumulação de riqueza gigantesca e de pessoas de perfil. Tava falando pro segurança que eu vim fazer academia aqui, e aí eles liberam antes das 10, né, das 7 às 10, que o shopping tá fechado, eles liberam as pessoas que vão na academia, por isso que eu fiz assim, que eu ia na academia. Mas voltando, como é que a gente resolve isso? Eu não sei. Eu sinceramente não sei. Porque se a gente não pensar nesse viés capitalista, nessa acumulação de riqueza, nesse adoecimento das pessoas que têm poder, não estou falando todas, tá? Tem pessoas com consciência. Talvez o convite maior é para falar para você, que tem seus circuitos simpáticos em dia, que tem consciência, de querer buscar lugares de mais poder, porque a gente precisa de pessoas assim, pessoas que pensam no próximo, pessoas honestas, em todas as esferas, principalmente as das mais poderosas. Mas fica aqui o seu comentário, eu quero o seu like, a sua inscrição no canal, e me dá suas ideias de como que a gente pode ajudar o mundo nesse sentido.